Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos de salada? Saladinha da hora de feijão fradinho. Tem tanta coisa aqui que eu nem lembro. É muita coisa, mas tá gostoso. Vamos combinar? Bastante azeite, ovo de codorna, azeitona, bacalhau. Oh, meu Deus, isso aí tá da hora, hein? Uva passas, tem muita coisa. Vamos combinar, hein? Tá gostoso, hein? Olá! Vou eu agora fritar umas rabanadas, né? Tradição! A gente gosta de rabanada, mas a gente só faz rabanada no Natal, né? Isso chama-se tradição. Só fazer rabanada porque no Natal. Assim como essas tradições já tem muitas confusões, né? Igual a Páscoa. A Páscoa é uma concordância entre Páscoa, Santa Ceia, Coelhinho da Páscoa, chocolate. É uma confusão, né? Uma juntação por tradição, né? Por tradição. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? A Páscoa, a gente sabemos que significa Páscoa, né? Que é a saída lá daquele povo lá do Egito. Está lá no livro de Êxodo. Né? A Santa Ceia. A Santa Ceia, por que é Santa Ceia? Ceia é o quê? Ceia é ceia, né? Os judeus tinham o costume, né, de ceiar, né, às 18 horas ali, a ceiar, fazer a ceia. Não é jantar, quando nós falamos hoje jantar, é ceia. Muita gente até hoje, né, as pessoas falam em ceia. Então por que fala Santa Ceia? Porque a última ceia, né, do qual Jesus reuniu os seus discípulos, porque ali ia proceder, né, já a conclusão, né, do propósito de Jesus aqui na Terra, então, do Filho de Deus aqui na Terra, que era Jesus. Então, ele reuniu os seus discípulos e fez o quê? A última ceia. E essa última ceia, né, reuniu ali, sentando ali, festejando a Páscoa, que era costume, né? Costumes dos judeus, né? Que seria um propósito perpétuo, né? Agradecer para aquele livramento, né? Então, aí se reuniu a Santa Ceia. Por que santa? Santa porque tinha um santo, né? Tira a sandália dos seus pés, né? Que este lugar é santo. O lugar só é santo se tiver santo. Né? Nem todo lugar é santo, nem todo altar é santo, né? Só é santo se tiver santo. Então, o nosso altar é Cristo, né? Porque Cristo é o único ungido que nos resgatou, né? Que nos trouxe o quê? Esse livramento, do que nos trouxe contentamento, o consolo, né? Jesus falou, é preciso que eu vá para que o Consolador venha. Então, esse Espírito Santo, esse Cristo ressurreto, que habita em nosso meio, porque Jesus também doutrinou, ele ensinou, né? Olha, onde tiver 2 ou 3 ou mais em meu nome, ali estarei. Então, a gente crê, né? Que quando nós estamos reunidos em nome de Jesus, né? Ali está o quê? O Espírito Santo, que é o Consolador, né? O Cristo ressurreto, né? O Espírito da verdade, que nos traz a verdade, que nos traz alimentação para a nossa alma, que nos traz alimentação para a nossa mente, né? Para a gente poder estar o quê? Liberto. Então é isso. Nós falamos de quê? Tradição, né? Muito engraçado, né? Mas esse povo que se chama humanos, né? Esses humanoides, então é habituado à tradição. Tanto é que hoje mesmo nós somos livres, né? Se Cristo vos libertou, verdadeiramente sois livres. Então hoje nós somos livres, né? Pela graça sois salvos. Mas mesmo assim, o povo ainda
Eles gostam de estar vivendo de rituais, né, das tradições, do assim, do assado. E engraçado que quando Jesus ele veio doutrinar, ele chamou aqueles povos que eram religiosos, né, religiosos ali, ele chamou de hipócritas, né, de hipócritas, engraçado. Mas as pessoas não se atentam sobre isso. E tanto é que Paulo, depois lá no livro de Atos, ele fala, quando questionam ele fala sobre isso, né? Que ele era zelosos, né? Ele era zeloso, né? E como aquele povo que ele era em concordância, era zelosos, né? Mas quando ele se viu na luz, né? Que foi chamado pela luz, ele ficou o quê? Zeloso pela palavra, pela graça de Deus, né? Esse fundamento, ele foi o quê? Fundado por Paulo, porque ele foi ao terceiro céu, ele foi levado ao terceiro céu, né? Para trazer para nós este evangelho, né? Não há outro evangelho senão o que Paulo trouxe para nós, né? Lá em Gálatas 2, se meditar direitinho, vai ver que existe realmente dois evangelhos, mas o evangelho daqueles que andaram com Jesus e o negaram, né? Aqueles que andaram, que conheciam que é a lei. Jesus veio o quê? Cumprir a lei, Mateus 5, né? Então, ele veio cumprir a lei. Então, aqueles que andaram com ele ali, e tudo, é um entendimento, né? Então, ele trouxe para o povo da circuncisão, né? Da circuncisão um ensino. E ali no Gálatas 2, ali Paulo chega e explica para eles, né? Explica para eles que o evangelho, para não se vergonhar do evangelho, né? Porque eles questionam Paulo também, né? Mas Paulo traz ali a palavra da verdade, ele não foge, ele se firma na verdade da graça de Deus. Então é essa palavra que temos para hoje. Temos que nos firmar na palavra de Deus. Foi assim que Lutero fez, né? Foi assim que Lutero fez, que tinha aqueles enfeitamentos do pavão, todos, né? mais no Império Romano, mas Lutero, ao ler a palavra, entender e ser guiado não por Gamaliel, não por fulano e ciclano, mas pelo Espírito Santo, assim como foi alcançado Paulo. Então veio a luz na mente de Lutero e nos trouxe a verdade. Efésios 2:8. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Não é por obras, é fé. Tudo que nós fazemos, seja isso, seja aquilo, né? Não é mérito para o amor de Deus, para a salvação. Nós fomos salvos na cruz pela fé. Nós somos filhos pela fé. João 1:12. Nós somos filhos pela fé. E não agradamos a Deus se nós não tivermos fé. Tudo é fé. Hebreus 11:6. Preciso que nós creiamos. Então não é obra, não é o sacrifício, não é ritual, não é tradição, não é costume, não é nada que nós fazemos, né, que agrada a Deus, mas sim a fé, que é o poder de Deus. Amém? Toda doutrina, né, está resumida em 1 Coríntios 15. Né? Então ali foi falado sobre a tradição, Paulo explicando, né, o que era, né, o que aconteceu em Santa Ceia. Lucas, que foi um historiador, né, Lucas médico, que foi um historiador também, o que ele pesquisou e aprendeu, assim como Paulo recebeu também daqueles que andaram com Jesus, né? Nem Paulo e nem Lucas andou com Jesus, mas eles ouviram, né? Eles ouviram sobre Jesus, sobre o que aconteceu, o que é a Santa Ceia. Então, Paulo disse, eu estou entregando como eu recebi. Ele está contando a história como contaram para ele. É isso que ele quer dizer. E aí ele conta, né? Ele relata tudo. E da mesma forma, o Lucas, que era um historiador, também conta a história, né? Então, do Jesus homem, o que aconteceu com Jesus homem. Então, é essa história que nós temos para hoje, que nós temos que meditar, mas saber do que nós hoje somos do novo e vivo caminho. Jesus de Nazaré era o caminho para os judeus, né? É o caminho para os judeus.
mas que lá em João diz, né, para os judeus, que Jesus era o caminho, Jesus era a porta, né? Mas acontece que hoje nós não vivemos de sombra. Leia o livro de Hebreus e vão entender. Hoje nós somos, né, a igreja, nós somos o templo, nós somos a casa do tesouro, né? Tudo já se consumou. Jesus já veio, já nos salvou e nos fez mais que vencedor, porque se estamos nele, ele está no Pai e nós estamos nele. Amém? Medite. Aí eu te pergunto, o que é a tradição? Eu mesmo me respondo. Tradição, vamos dizer assim, por exemplo, né? Natal. Se comemora o quê? O nascimento de Jesus. Mas quem é o representante do Natal? Um velho. Essa é a tradição, entendeu? Deu para entender? Tradição dos homens. É Isaías 29:13. A rabanada está pronta. Não ensinei como fazer, porque todo mundo sabe fazer rabanada, né? Vamos combinar, mas tá gostosa, hein?